E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do Drac Tutoriais, porém não vai ser um tutorial. Como vocês viram, este vai ser o Draw My Life do canal Drac Tutoriais. Bem, minha vida é muito curta para poder começar a falar sobre ela, porém eu vou falar pelo menos da minha infância até agora. Bem, eu não me lembro, desde sempre, desde criança, eu sempre gostei de jogos e de anime. Meu amigo, antes eu sabia o que era matemática, o que era 2 mais 2, eu sabia o macete para poder capturar o Mewtwo do Pokémon Blue, do Game Boy Color. E eu mesmo, antes de gostar de qualquer tipo de desenho, eu sempre gostei mais de anime. Então eu era um gamer otaku, mais ou menos isso. De qualquer forma, eu sempre fui ruim nos estudos. Eu não gostava de estudar, eu era muito preguiçoso mesmo. Eu chegava a um ponto de dizer, porra, pra que estudar? Pois eu posso dormir. Pois é, fazer o que, né? E nessa brincadeira, eu repeti o 5º ano do Fundamental 1. Que naquela época era a 4ª série, imagine só. Uma pessoa de 9 anos repetir o ano na escola é muito foda. Todos que me vissem eu falar, caraca, esse daí vai virar um vagabundo, não vai trabalhar nunca. Como é que uma pessoa dessa idade já reprova na escola? Que inútil. Bem, fazer o que, né? Eu acabei mudando de escola. E quando cheguei nessa escola, eu sofria muito bullying. E até no meio do ano, nesta escola, eu levei um murro no nariz que quase que arrancou metade do meu nariz. Oh God. Não, foi exagero, mas saiu sangue pra caramba. Isso é só um exemplo de como era a minha vida lá no novo colégio. Bem, de qualquer forma, isso não tem nada interessante. De qualquer forma, até eu chegar no 9º ano do Fundamental, eu sempre fui também o palhaço da turma. Eu sempre brincava, também tirava notas ruins, mas principalmente eu era o palhaço. O que tirava onda, o que perturbava todo mundo, mas também sofria bullying pra caramba. Eu era o desprezado da turma. Bem, e a partir do 7º ano do Fundamental, eu percebi que eu poderia me aprofundar mais na informática, porque em 2003 aproximadamente, eu recebi meu primeiro computador. É claro que não era meu, eu utilizava, mas não era meu. E a única coisa que eu fazia era jogar. Principalmente o game Ragnarok, mas não vamos me aprofundar nesses detalhes. Bem, a partir desse ano eu percebi que eu podia fazer muitas outras coisas muito interessantes além de jogar no computador. E não foi à toa, pois no 8º ano, no ano seguinte, quando eu tinha 13 anos, eu conheci o famoso programa RPG Maker. Graças a eles eu cheguei aonde estou. E não foi só isso, no mesmo ano, quando eu tinha 13 anos, eu também conheci as ferramentas de blogs. Já era tarde. 2006 para 2007 é uma época muito tarde para conhecer os blogs. Mas na minha região, na minha cidade, foi uma febre. Mesmo eu sofrendo todo aquele bullying, eu mesmo assim tinha um colega de classe que fazia isso comigo, porém qualquer gente era um amigo. E eles também conheciam o RPG Maker e as ferramentas de blog. Mas eu conheci um mês antes de cada um. Porém, diferente deles, eu continuei usando o programa, pois eles durante um mês cansaram e disseram, por que vou fazer um jogo? Dá muita preguiça. Bem, eu como era viciado em jogo, o fazer era me divertir, ao invés de ter preguiça de criar os jogos. Então, eu realmente estou começando a criar jogos. No 9º ano, eu finalmente criei meu primeiro blog. O nome era skuraiworld.zip.net. Naquela época, eu não conhecia muitos sites para criar blog, então eu usei o UOL, que no caso seria o .zip.net naquela época. E por que Skurai? Porque naquela época, um dos meus codinomes era Skurai. Então eu decidi colocar Skurai World, que no caso o tema do blog era só sobre animes. Mas não deu muito certo, né? Tô que 2 meses depois eu cancelei ele, pois ninguém visitava a droga do blog, então eu fiz de besta. Porém o bom é que eu obtive conhecimento. Mas depois do fracasso desse blog eu decidi criar outro para poder aprimorar mais as ferramentas e meu conhecimento. Então foi aqui que surgiu o semnome.zip.net. Como assim, sem nome? Sem nome porque eu não me lembro qual foi o outro blog que eu criei. Eu não me lembro do nome, mas tinha outro nome muito esquisito que eu esqueci. Que o tema era de terror, um blog que falava apenas sobre temas de terror, histórias de terror. Que foi tão ridículo que eu percebi depois que eu cancelei na semana seguinte esse blog. E depois de me aprofundar muito no conhecimento sobre HTML e blog, não me aprofundar muito, mas pelo menos conhecer bastante sozinho, eu criei o revolucionário blog no 9º ano, no ano 2008. Foi o skuraiw.blogspot.com. Oh my God! Que eu utilizei esse blog até o ano 2012. E depois eu vou falar os motivos porque eu abandonei o blog. Vamos retroceder, vamos voltar. No mesmo ano, quando eu criei o skuraiw.blogspot.com,
eu percebi que todos os temas que eu tinha criado eram ridículos, pois eu criei então um tema que era bem generalizado e também que me atraía bastante. Então o tema foi sobre tecnologia. Então o escuraidade.blogspot.com foi apenas sobre temas de tecnologia. Então envolveria ciências, novidades, games e assim por diante. Então eu estava feito. Porém, no mesmo ano, também foi um fracasso. Por quê? Porque em 5 meses só entrou 2 pessoas. Isto é que é sucesso, imagina. E ao mesmo tempo, eu tava com muitos problemas no RPG Maker. Por quê? Porque eu era iniciante e não conhecia nada bem dizer do RPG Maker. Eu tinha muitas dúvidas. Como é que você cria um baú? Como é que entra numa casa? Eu tinha muitas dúvidas. Os tutoriais que eu pegava na internet escritos eram muito complexos, não ajudava em bem dizer nada. Bem, depois de tudo isso, todos os professores do Fundamental falavam: Giovanni, quando você está no ensino médio, pare de ser palhaço, você vai sofrer muito mais bullying ainda. Você vai ser espancado até a morte se continuar sendo um palhaço desse jeito, feito uma criança. Isso me assustou tanto que eu decidi mudar drasticamente minha personalidade. Então, quando eu entrei no ensino médio, no colégio público, sim, eu estava em colégio particular. E depois disso eu comecei a estudar em colégio público, no ensino médio. No primeiro ano, eu virei totalmente o inverso. Eu virei uma pessoa séria, estudiosa e um aluno nota 10. Com isso, acabou o bullying. Porém, no mesmo ano, com muitas intrigas familiares, eu tive muita depressão, foi horrível. Foi uma página negra na minha vida. Porém, para não ficar tão ruim assim, então eu decidi fazer um hobby. Que no caso, eu já conheci o YouTube há muito tempo. Eu queria fazer algo diferente, que ninguém tinha feito, pelo menos os meus amigos. E depois que eu conheci bastante mais sobre informática e também sobre o RPG Maker, eu decidi criar um canal só para poder postar vídeos do RPG Maker. Então, foi aí que surgiu finalmente o canal Drac0015. Por que Drac0015? Muitas pessoas me perguntam, por que Drac0015? Porque o meu antigo codinome era Skurai. Eu tentei colocar Skurai numa conta no YouTube, porém já existia. Eu tinha outro codinome, que era Drac. Então eu coloquei Drac. Também já tinha. Então eu coloquei a droga Drac00 em minha idade, que era 15 na época, no ensino médio. Tinha 15 anos. Então, com isso funcionou. E surgiu o canal Drac0015. E depois de estudar bastante sobre capturas de tela, como é que grava o vídeo do PC, eu percebi que eu tenho que fazer uma coisa muito importante na minha vida, que seria ajudar as outras pessoas que passaram pelo mesmo problema que eu, que seria aprender a utilizar o RPG Maker. Então eu, do nada, comecei a gravar no PC, que nem meu era, muito tímido, mas mesmo assim o esforço valeu a pena. Eu gravei meu primeiro tutorial, se não me engano foi de mapeamento do RPG Maker. Mas eu fiz esse canal no YouTube foi só pra poder postar no blog Skurai W. Por quê? Porque naquela época o que eu queria mesmo era um blog. Eu queria criar um blog, eu queria ter um blog de sucesso. Então foi um desses outros motivos que eu criei o canal do YouTube, apenas para gravar o vídeo e desse vídeo eu postar no meu blog. O canal do YouTube era só uma coisinha secundária que eu não tava nem aí. O que importante era o blog. O blog era o fodão. Pronto, nesse mesmo ano eu fiz meu primeiro curso de informática. Foi algo também revolucionário, porque eu vi outras coisas mais profissionais na informática, além de algo interessante que seja de entretenimento. Eu também comecei a usar a informática mais profissionalmente, que eu fui tão bom durante o curso, que o dono do curso, de onde eu fiz o curso profissionalizante de informática básica, ele me chamou para trabalhar numa lan house que ele tinha, a cidade vizinha. Mas eu recusei na hora. Por quê? Porque eu não era nem doido de todo dia ir para a cidade vizinha só para poder trabalhar lá para uma lan house, aguentar zoar de moleque. E uma coisa que eu não falei, que não é necessário falar, é que eu trabalhei durante 4 anos numa locadora de jogos. O que seria isso? Seria aquelas casas de gamers onde você chega lá e diz aí: ei, bota aí 1 hora pra mim, eu vou jogar GTA. E começa a jogar o seu jogo que você quiser. Exatamente, essas locadoras lá eu trabalhei durante 4 anos. E foi um emprego muito bom, porque pelo menos eu pude jogar de graça. E também eu trabalhava de graça. Que horrível, porque o dono era meu irmão. Então eu ia mais só para poder ajudar ele mesmo. Então eu trabalhava de graça, porque eu não recebia salário nenhum. A única coisa que eu recebia era tirar no mínimo 5 reais na semana para poder comprar um lanche. Foi um trabalho escravo, mas pelo menos eu pude jogar de graça, né? Então não importa. Bem, depois disso eu percebi que poucas pessoas estavam vendo meus vídeos, mas estavam vendo meu vídeo. Não era que nem o antigo blog, que passava 3 meses e só chegava 1 ou 2 pessoas. Realmente eu havia até uma quantidade considerável na época pra mim. Chegava de 30, 40 pessoas vendo na semana, e pra mim isso era muito bom, muito mesmo.
O ruim é que muitas pessoas criticavam os vídeos. Diziam, cara, fala direito. Ou se não, fala mais alto do microfone. Ou pior, o que eu mais odiava, os que era mais comentado sempre, era o seguinte: eita, sotaque de baiano, você é baiano, não sei o que, é baiano. Porra, eu não sou baiano, eu sou cearense. É uma diferença considerável, mas eu não sou baiano. E todos pensavam que o meu sotaque era de baiano, mas não era. Mas eu ignorava de qualquer jeito. Aquilo era motivo de só para eu desistir do meu canal, mas eu ignorei, continuei fazendo meu blog com meus vídeos. Então foi aí que eu cheguei no segundo ano do ensino médio. Eu perdi todos meus amigos que eu tinha no primeiro ano do ensino médio porque eu mudei de turno. Antes eu estava de tarde e comecei a estudar agora de manhã. E foi nesse mesmo ano, se eu não me engano, que eu fiz o meu primeiro cosplay, que foi o cosplay do Ryoga Hibiki. É um personagem do anime Ranma Meia. Realmente foi muito emocionante naquela época, muito mesmo. Eu fui um dos piores cosplay, mas pelo menos eu tava bem caracterizado. E foi fantástico, todo mundo avançando pra cima de mim pra tirar foto. Eu fiquei sentindo como se fosse uma celebridade. Ridículo, mas foi legal. Bem, eu de aluno nota 10, passei a ser aluno nota 9. Eu mudei um pouco meu desempenho, eu era muito sério. E no segundo ano eu comecei a ser um pouco mais simpático com as pessoas. E neste mesmo ano os vídeos começaram a subir também. Quando eu menos percebi, eu tinha ultrapassado 1000 visualizações totais do meu canal, com pouquíssimos inscritos, chegando nem a 10 inscritos. Mas 1000 visualizações era enorme, eu pensava comigo mesmo, oh my god, isso é quase toda a escola. É como se toda minha escola estivesse me assistindo. Mas de qualquer forma era mais pra hobby. Eu não via nada de interessante além disso, além das visualizações. Foi aí que eu descobri uma super ferramenta, o AdSense. Eu descobri uma maneira fácil de ganhar dinheiro com o blog. Eu sabia que existia essa forma de ganhar dinheiro, mas não sabia como. Então eu descobri com o AdSense. Então, com o AdSense eu comecei a ganhar dinheiro com o meu blog. Porém, era tão pequeno o blog ainda que eu ganhava de 1 a 5 centavos por mês naquele ano. Ridículo, mas não tava nem aí, porque o cara tava ganhando dinheiro de qualquer jeito. Eu nem saía de casa e ganhava dinheiro, 5 centavos pelo menos ao mês. Mas de qualquer forma, com tudo isso, o blog começou a subir bastante as visualizações diárias. Eu não me lembro quanto, mas tava chegando até 10 a 15 visualizações diárias. Isso era fodástico na época para quem tinha 2 visualizações no mês. Bem, então chegamos no terceiro ano do ensino médio. E diferente do segundo ano, agora eu fazia parte dos grupinhos inteligentes na turma. E eu me sentia como se fosse um aluno nota 3, nota 5, nota 2. Porque, apesar de eu tirar notas boas, eu não era tão bom quanto eles. E de qualquer forma, depois de tudo isso, mesmo assim eu continuei fazendo vídeos. Poucos vídeos na semana, chegando até ser 1 na semana, ou até 2 no mês. Mas eu continuei. E neste ano também eu fiz meu cosplay mais foda. O cosplay do Ryuko, do anime Death Note. Deu bastante trabalho, mas todos me elogiaram. Porém, eu não participei do concurso no evento que eu participei. Mas todos disseram que se eu participasse, eu teria ganhado o primeiro lugar. Neste ano eu estava passando por uma crise de abstinência a dinheiro, porque eu estava muito liso. Eu precisava fazer muitas coisas, mas não tinha dinheiro pra nada. Eu me sentia um mendigo. Foi aí, depois de muito tempo, eu consegui arranjar meu primeiro emprego, que foi até no começo do ano ainda. Que foi uma das minhas maiores decepções. Melhor, desculpe, eu errei. Foi a minha maior decepção na minha vida. Eu não quero ser muito detalhista, mas foi a pior coisa da minha vida mesmo. Por mais que eu me esforçasse no trabalho, o patrão sempre me estressava, sempre. Além de o salário ser uma porcaria, o patrão fazia questão de me estressar, pedindo coisas que era, bem dizer, simples. E quando eu fazia, mesmo assim, ele ficava estressado comigo. Tudo bem, vamos pular essa parte, vamos pro próximo. Na mesma época que eu consegui esse emprego, eu peguei o dinheiro, ao invés de eu gastar com alguma besteira, como por exemplo, em festa, ou juntar e comprar uma moto pra mim, ou até videogames, não, eu peguei o dinheiro e fiz mais 2 cursos, um de informática e um de administração. Um desses cursos eu aprendi muito sobre gestão empresarial, e o outro de informática eu aprendi muito sobre animação flash, sobre Photoshop, e assim vai. E o grande patrão, como era tão bom comigo, nem me dava uma folguinha pra poder merendar alguma coisa antes de dar as aulas. E sim, eu era professor de informática. É a mesma empresa onde eu tinha feito o meu primeiro curso de informática, lembram? Imagina só, eu dar 6 horas de aulas seguidas. Puta merda. Depois dessa época horrível, eu comecei a fazer outros cosplay, como por exemplo o do Melo e o do Link. Todos os meus cosplays podem ver aqui no YouTube mesmo, que eu fiz um vídeo apenas mostrando minhas coreografias dos meus cosplayers.
O link deve estar em algum canto por aí na tela. Por aí, tá por aí. Finalmente eu saí do emprego por não aguentar mais ficar lá. Bem, eu descobri que eu consegui passar no vestibular para sistemas de informação numa faculdade particular. E felizmente eu consegui passar sem estudar. Eu sempre fui assim, eu nunca estudei para as provas, mesmo que fosse custando a minha vida no futuro. Eu até agora não sabia que podia ganhar dinheiro com os vídeos do YouTube. Até agora eu tinha feito vídeo apenas por diversão, por hobby, mas eu percebi que eu poderia profissionalizar e ganhar dinheiro com os vídeos. Foi daí que em janeiro eu tentei ser parceiro do YouTube, que foi um fracasso. Eu não consegui. Entrei na faculdade e algumas pessoas me conheciam, eu nem percebi isso. Tinham pessoas que me conheciam dos cosplays, que eles me viam nos eventos e falavam: eita, aquele é o Zelda, eita, aquele é o Mario Verde. Que decepção. E foi nessa época que eu comecei a fazer vídeos diferentes de tutoriais, que são os vídeos legendados e videoclipes. E exatamente, eu fazia vídeos legendados e videoclipes, como por exemplo algum vídeo do System of a Down. Eu pegava legendado e colocava no YouTube. E por incrível que pareça, esses vídeos fizeram muito sucesso, ultrapassando 60 mil visualizações, 30 mil visualizações, sendo até um dos meus vídeos mais vistos. Eu já tinha ultrapassado quase 200 mil visualizações ao todo. E foi aí que eu decidi ser parceiro do YouTube, porém eu descobri que não podia. Ai God, eu não podia ter vídeos, clipes de bandas. Então eu tive que apagar. Apaguei os vídeos, perdi todas as visualizações deles, mas pelo menos com isso eu consegui ser parceiro do YouTube, finalmente! Porém, uma semana de ser parceiro do YouTube, como eu estava muito atarefado na faculdade, eu decidi ficar em hiato, ou seja, eu decidi ficar de férias do YouTube. Bem estranho, mas fazer o que? Bem, o blog Escurai W tava bombando. Ele tava ultrapassando 100 visualizações diárias. Pra mim isso é como se eu tivesse sendo o dono do site da UOL. Oh God, era muitas visualizações naquela época. E nas férias, finalmente eu tive a oportunidade de receber meu dinheiro. Porém, o AdSense foi muito trollador, porque eu passei 2 meses com burocracia tentando receber meus 100 reais do AdSense. Mas finalmente em agosto eu consegui receber. E como percebi, assim, quanto mais tutoriais eu fazer, mais visualizações eu vou ter. E quantas mais visualizações eu ter, mais dinheiro eu vou ganhar. Então nessas férias eu fiz uma porrada de tutorial. Eu passava até dias fazendo 7 tutoriais diárias. Vocês até podem ver que os vídeos agora no começo de 2013, tem vídeo que eu postei que era de agosto e de julho do ano passado. Pra você ver como eu acumulei um monte de tutorial no meu computador só pra poder postar. E quando eu voltei, eu decidi fazer muitas inovações no meu canal. Como por exemplo, os quadros novos Off Topic, Descontração e Tutovlog. Eu não vou falar de cada um, você vai atrás e você descobre. E com essa nova modernização do meu canal, a minha quantidade de inscritos subiu absurdamente. De 300 em um mês subiu quase para 500. Oh God, foi, meu Deus. Foi aí que nessa mesma época, lá para setembro de 2012, eu decidi entrar numa network. E qual foi que eu quis escolher? Foi a Machinima, que até eu pedi ajuda a algum canal para poder me ajudar. E naquela época tinha canais pequenos que estavam sendo parceiros do Machinima. Eu pedi ajuda a quem? Ao Guzang, o cara do Assopra Fitas. Hoje ele tem um canal enorme, gigantesco, mas naquela época quando eu conhecia ele não tinha nem 5 mil inscritos. E foi então que eu pedi ajuda pra ele numa mensagem pessoal, ele me respondeu. Eu acho que hoje ele nem me conhece, mas eu me lembro dele. Ele tá no meu coração aqui, ó. Valeu a ajuda, ele me indicou quem poderia me ajudar a entrar na network. Porém, eu tentei entrar e não consegui, infelizmente. A Machinima, mesmo assim naquela época, era muito rigorosa. Eu tinha poucos inscritos ainda. Nessa época, eu estava ganhando dinheiro do YouTube. Mais ou menos eu estava ganhando uns 20, 30, no máximo 30. Mas geralmente é só 20 mesmo, por mês. E era reais, viu? E todos pensavam que eu não trabalhava, que eu apenas ia da faculdade e pronto, meus amigos. E com isso eles diziam que eu era vagabundo. Mas não, eu falava o seguinte, que eu era produtor audiovisual. Mas vocês já falando que eu era vagabundo, que eu não trabalhava, mas gastava tempo fazer todos esses vídeos, gastava mesmo. Bem, depois de novembro por aí, eu descobri que existia outra network, e era a primeira network brasileira, chamada Paramaker. Então eu tentei ser parceiro dela, e eu consegui, finalmente eu tinha uma network associada ao meu canal. Só que eu não ganharia mais por AdSense, e sim totalmente pelo YouTube. E eu não sei porquê, mas agora o AdSense estava só me dando mais ou menos $3 por mês. Melhor, R$3 por mês.
no máximo, geralmente era 2,5, 2,2 por mês, enquanto que o meu YouTube estava dando 50 dólares, 60 dólares, imagina só. Então foi aí que eu, infelizmente, mesmo com mais de 170 visualizações diárias, eu abandonei o Scry World forever, para sempre. Porém ele ainda existe, quem digitar aí o link ainda pode entrar lá e vai ver que ele está funcionando, porém eu não atualizo mais ele. Bem, em novembro para dezembro, a Network Paramaker, ele estava dando, digamos, uma promoção. Para quem tivesse outro canal secundário, também poderia associar a Network sem problema algum. Então, o que foi que eu fiz? Eu percebi logo, a Network fazia isso aí temporariamente. Se eu não tivesse nenhum canal até o final do ano, eu poderia perder essa oportunidade. Então foi aí que surgiu meu outro canal secundário, o Drac Games. O link também tá aí no vídeo, aqui. Vocês podem ver em algum canto, você pode clicar aí no link de boa. E ver lá, pelo menos até agora, no meio de 2003, eu ainda atualizo ele. Bem, no ano 2013 eu modifiquei também algumas coisas no canal, como por exemplo uma nova vinheta pro canal, com melhor qualidade, e infelizmente, com isso em 2013, a minha casa também entrou em mudança, fazendo com que eu ficasse com pouquíssimo tempo para poder gravar os tutoriais, porque o local onde eu fico agora é muito zoadento, muito mesmo, digamos, o dia todo, não tem como eu gravar um tutorial. E nesse ano 2013 meu tempo estava muito curto. Antes, quando eu gravava mais ou menos nas semanas 4, 5 tutoriais, nesse ano 2013 eu estava gastando tempo em apenas 3 a 4 vídeos por mês. Ia chegar uma hora que todos os tutoriais que eu gastei todo esse tempo gravando e tudo iriam acabar e eu teria que parar de gastar vídeos diariamente. Bem, esse Draw My Life durou muito tempo comparado aos normais. Mas também eu queria detalhar para vocês entenderem como foi minha situação. Eu era um nerd qualquer, no interior do estado do Ceará, numa cidade que não é muito desenvolvida tecnologicamente. Hoje eu sou a pessoa que tem um canal do YouTube que posta mais tutoriais mensalmente no Brasil. Meu canal ainda é muito pequeno, mas eu espero que isso mude com o passar do tempo. É claro, isso devo a vocês, meus inscritos. Se não fosse vocês, eu teria desistido há muito tempo. Eu estou feliz porque eu percebo que agora eu tenho inscritos fiéis que realmente apoiam meu trabalho e acompanham sempre meus vídeos. E quando alguém me pergunta se eu trabalho, eu digo sim, eu trabalho no YouTube. Mesmo o dinheiro sendo tão pouco, mas eu digo, eu trabalho no YouTube. E o meu desejo para o YouTube é que eu pudesse criar um grande canal no YouTube e um site que faça tutoriais diversos, como de informática, de matemática, história, desenho e assim por diante, para que pudesse melhorar a cultura mental dos brasileiros e tornar seus cidadãos e as pessoas mais estudiosas possíveis para o futuro, assim melhorando a condição do nosso país, que o que nós precisamos é pessoas com mais educação. Então galera, muito obrigado vocês, meus inscritos que me acompanharam todo esse tempo. Desculpe por o vídeo ser muito longo, mas apesar de minha vida ser muito curta ainda, eu não queria pular os passos principais, não é? Então é isso, vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Muito obrigado vocês, até a próxima e falou!